Eu gostaria que você fizesse uma análise sobre tudo isso que está acontecendo. Nós vamos entrar nesse ponto aí da por que chegamos na guerra da Ucrânia. Contra Legal, a Ucrânia. Aidan. Oi, pode falar. Não, eu queria que você fizesse uma análise disso. Legal, Aidan. É bom a gente contextualizar. Eu acho que muitos ouvintes, muitos telespectadores não têm esse histórico aí e ficam um pouco perdidos. Por que isso está acontecendo? O que é esse território? Qual o interesse da Rússia nesse território ucraniano? Os Estados Unidos estão se metendo por quê? E vamos fazer aí um breve resumo aí de tudo que acontece ali na região, tá bom? Se vocês me permitem, eu vou fazer esse resumo histórico aí, voltando um pouquinho no tempo para as pessoas entenderem, tá? Tudo remete a gente, tá? O início dessa confusão toda remete a gente lá no final da Segunda Guerra Mundial, tá? Quando a Segunda Guerra Mundial termina, os Estados Unidos e seus aliados que vencem a guerra, né? Eles criam a chamada OTAN, tá? Que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que é uma organização militar que o seu objetivo principal era evitar o avanço do socialismo para o Ocidente, o avanço do socialismo, do ideal socialista para a Europa, para os países ali do leste europeu, para os países europeus como um todo. Tá? Então, esse tratado ele versava sobre ajuda mútua militar, política, em situações ostensivas imperialistas por parte da União Soviética, da ex-União Soviética. Tá? Isso foi a primeira coisa. E com o fim da União Soviética, como você falou, em 91, houve um desmembramento da ex-União Soviética em diversas repúblicas independentes. Criou-se ali naquela região fronteiriça entre a Rússia e o leste europeu, criou-se uma região chamada de Cortina de Ferro. Tá? Essa região ela é formada pela Letônia, pela Lituânia, por Belarus, né, que é a Bielorrússia, e a Ucrânia. Tá? E essa região ela se tornou estratégica para os interesses políticos tanto da Rússia quanto da Europa, da OTAN. Tá? Ali todos sabem, como você falou aí, de forma muito inteligente, aquela região ali ela é uma região de interesse econômico enorme. Tá? Ali a Rússia, aquela região, é detentora da produção de 11% dos derivados de petróleo no mundo. Tá? Ali é uma região fortíssima de produção de insumos agrícolas, trigo. Tá? Ali passam dutos importantíssimos de gás natural que alimentam a Europa. Tá? Então, há um interesse mundial econômico sobre aquela região. Tá? E desde que houve a separação da União Soviética, desde que houve a independência do território ucraniano em relação à Rússia, criou-se dentro da própria Ucrânia uma insatisfação de parte da população em relação a essa independência. Parte da população ucraniana deseja, sim, continuar fazendo parte da influência russa. Tá? E como você falou aí no teu discurso, que você não lembrava o nome das repúblicas, essas repúblicas independentes são a Donetsk e Luhansk. Tá? São duas repúblicas, duas partes do território ucraniano, onde a maioria é separatista, a maioria deseja, sim, voltar a ser parte da Ucrânia. Tá? E o que agora aguçou ali essa briga? O que foi o estopim para essa ostensiva Rússia em direção ao território ucraniano? Tá? Recentemente, tá? essas repúblicas, Donetsk e Luhansk, se declararam independentes, tá? E, ao contrário dos outros países da Cortina de Ferro, a Ucrânia começou uma série de negociações com a OTAN no sentido de receber ajuda militar da OTAN. Isso foi encarado pela Rússia como uma ofensa. Tá? O presidente Putin, inclusive, criou uma analogia numa entrevista recente de uma repórter americana, num evento que ele participou, de falar... ela perguntou, vocês não acham que vocês estão com ações imperialistas em relação à Ucrânia? Ele falou, não, eu vou fazer uma analogia para vocês. Vocês fizeram a mesma coisa com o México. Vocês, na crise dos mísseis, na questão da Baía dos Porcos,
vocês agiram da mesma forma em relação a Cuba. Tá? Então, vocês colocarem... o maior medo do Putin é que a Ucrânia passe a ser território de bases militares da OTAN, de treinamentos militares, de instalação de baterias antiaéreas por parte da OTAN. E eles falaram, é equivalente a eu ir lá na fronteira dos Estados Unidos com o México, ou na fronteira dos Estados Unidos com o Canadá, e instalar uma base militar russa, uma bateria antiaérea que eu possa bombardear qualquer parte do território americano no momento que eu quiser. Tá? Então, é interessante a gente ter essa análise também inversa do que a mídia vem falando e tudo, para entender que não justifica, é bom a gente salientar aqui, nada no mundo de hoje justifica um conflito armado. Tá? Hoje a gente tem instituições diplomáticas voltadas para isso, preparadas para resolução de qualquer conflito de forma diplomática, e eu não estou aqui justificando nem achando correto qualquer conflito armado. Tá? Eu estou tentando dar uma visão aqui para o telespectador, que ele entenda o porquê a Rússia se sentiu ofendida com esse início de tratativas da Ucrânia em relação a ela estreitar laços com a OTAN. Então, isso que vem, a Rússia vem usando isso aí como embasamento para essa ação dela em direção à capital ucraniana e não mais só em relação às repúblicas separatistas. Tá? Então, o Putin ainda falou nessa mesma entrevista, os Estados Unidos não se preocupou em ser chamado de imperialista quando ele anexou o território da Califórnia, quando ele anexou o território do Texas, que eram do México. Tá? Então, vai ficar essa guerra de narrativa. É muito importante a participação da ONU. A ONU, mais do que nunca, precisa justificar o motivo para que ela foi criada. A ONU, em conflitos recentes, se mostrou omissa demais. Ela não tem conseguido realizar a função que ela foi criada. A ONU está aí para evitar esse tipo de conflito, para ser um mediador nesses conflitos, e não tem conseguido cumprir a sua função. Então, ontem já houve um início de entendimentos para um cessar-fogo, né? A gente ainda vê a Rússia cometendo aí algumas situações de exagero, como você falou, de bombardeio de instituições civis, exageros de guerra, como a gente chama. Isso não é bom nem um pouco para a imagem russa, independente dessa narrativa aqui que eu falei que eles têm adotado para justificar a ofensiva deles em relação à capital Kiev, em relação ao parlamento ucraniano. Muitas pessoas me perguntam, Léo, você acha que a Rússia quer realmente tomar o território da Ucrânia? Não, eu não vejo nesse momento espaço para isso. A Ucrânia é sim reconhecida como uma nação soberana pelo mundo inteiro, e uma tentativa da Rússia de tomar esse território, como aconteceu com a Crimeia, né, em 1994, eu não acho que a Rússia tenha poder político hoje para fazer isso. O que a Rússia quer fazer é um demonstrativo de poderio bélico e um aviso para a OTAN. Infelizmente, a Ucrânia tem sido usada como bode expiatório, né, falando bem no popular, mas, na verdade, a Rússia quer mandar um recado para os outros países da Cortina de Ferro e também ali do leste europeu, como você falou, a Finlândia, a Bulgária, a Hungria, mostrar para eles, olha, não conversem com a OTAN, não venham instalarem, Romênia também, não venham instalarem bases da OTAN, baterias antiaéreas aqui na beira da minha fronteira, porque eu não vou admitir. Então, o recado da Rússia é esse. Então, havendo o cessar-fogo, entendo sim que a Rússia vai retirar tropas, a Ucrânia vai recuperar a sua soberania, mas com o recado dado de que a Rússia não vai aceitar que ela negocie com a OTAN, instalação de bases aéreas, bases militares ali na fronteira com a Rússia.